Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, tem muito auxiliar de serviço de educação básica me perguntando sobre o projeto de lei encaminhado aí, proposição do deputado estadual Gil Pereira, que está tratando aí sobre questões ligadas a eventos, né, em função da pandemia, Covid-19. E a deputada estadual Beatriz Cerqueira, ela colocou ali, né, criou ali uma emenda importante. Essa emenda fala sobre o abono de faltas dos servidores no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. Muito especialmente naquele período lá da onda roxa. Vocês lembram bem aquele período em que as escolas ficaram fechadas. Nós tivemos também superintendências, nós tivemos a cidade administrativa, vários órgãos aí fechados, em decorrência dessa situação, né, do programa Minas Consciente. Nós tivemos ali a criação dessa onda roxa, escola totalmente fechada, e aí nessa situação, os servidores, eles tiveram que ficar com pendências aí para o pagamento dessas horas devidas. Nós sabemos do embate que está tendo aí na Assembleia Legislativa. A deputada mesmo participou de várias plenárias, a deputada Beatriz Cerqueira, questionando o governo de Minas sobre a situação humanitária mesmo, a situação de empatia. Ela fala muito de empatia, ela fala também numa questão mesmo de segurança para esses servidores, porque eles estão trabalhando em torno de 1 hora ou 2 horas, não podendo fracionar em minutos, por dia nas instituições de ensino. Então nós temos a carga horária do ASB, que é o pessoal da cantina, que faz a limpeza, pequeno reparo. Eles trabalham em torno de 30 horas semanais. Imagina ficar mais 1 ou 2 horas por dia na escola para compensar aquelas horas devidas em decorrência da onda roxa, aquele período que a escola ficou fechada. E pela natureza do trabalho do ASB, que é incompatível o teletrabalho, nós vimos em vários documentos tratando dessa matéria, por exemplo, o Memorando Circular 87, né, que vai falar exatamente sobre essa incompatibilidade do trabalho do ASB em teletrabalho. Não é possível fazer limpeza, fazer merenda, se não tem aluno na escola, se não tem servidor na escola, ou mesmo fazer a limpeza por teletrabalho. Mas aí, através desse memorando de número 87, que é o Memorando Circular 87/2021, gabinete, ficou aí acordado que haveria o pagamento posterior. Então, logo acabasse aí esse estado de calamidade em decorrência da pandemia de Covid-19. Mas aí, pessoal, a decisão aqui, ela ficou assim, ó: competente a chefia imediata, né, a adoção de medidas para apuração em cada caso, da jornada de trabalho que deve ser compensada pelo servidor, bem como o controle do seu regular cumprimento, que é por parte do diretor da escola fazer esse controle, quanto da compensação. Nesse sentido, deverá ser organizado o planejamento para compensação devida. Bom, várias escolas, os diretores sentaram com suas secretárias, abriram ali os livros de ponto, constataram o período em que nós tivemos a onda roxa. Esse período é um pouco mais de 20 dias, e aí esses servidores ficaram devendo essas horas, que agora estão sendo compensadas, né, já há um bom tempo. Bom, eu não vou entrar no mérito aí do que é certo e que é errado. Essa decisão já foi muito discutida na Assembleia Legislativa, inclusive na presença da secretária de Educação, Júlia Santana, também da Luísa Barreto, que é a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e também membros da Secretaria de Educação que estiveram convidados para audiências na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tratar sobre esse assunto, inclusive pautas diferentes, onde também foi colocada essa questão do Memorando 87 e as razões pelas quais não se deveria cobrar 1 ou 2 horas por dia. Lembrando que o ASB trabalha 30 horas semanais e nós tínhamos casos de servidores que estavam ficando até 8 horas por dia. Entra a questão da alimentação, entra a questão do transporte, entra uma série de questões aí que a gente poderia discutir aqui, né? É uma jornada extenuante. Tem uma plenária, inclusive, que a deputada estadual até perguntou se ali havia alguém que estava fazendo ou que faria ou que fazia limpeza em escola estadual, ou faz uma limpeza pesada, limpando sala de aula, lavando ali chão,
carteiras, equipamentos eletrônicos, dando manutenção na instituição, pintura, rede elétrica, hidráulica, serviços pequenos de solda, né, pessoal? É um serviço realmente bem extenuante, bem puxado, de muita responsabilidade e, claro, que também existe a questão auxiliar, né, na disciplina dos alunos, porque fica ali na portaria, na zeladoria de prédios públicos e também, por que não dizer, uma função importantíssima que é na execução da merenda, muito controlada hoje pela rede estadual de ensino, pelo estado de Minas Gerais. Mas continuando o texto aqui, esse documento que é o Memorando Circular 87, ele falava inclusive que a compensação ela deveria ser realizada em regime presencial, registrada no livro de ponto, com a respectiva assinatura do servidor. No caso das unidades de ensino, bem como no sistema ponto digital, aí no caso de SRE, órgão central. Bom, essa carga horária, ela deveria ser observada da seguinte forma: 1 hora ou 2 horas adicionais por dia, não sendo permitido o fracionamento em minutos. E essa definição das atividades que o servidor iria desempenhar na compensação deveria observar as atribuições previstas na legislação vigente conforme a realidade de cada unidade. O servidor que trabalha na cantina, trabalha na limpeza, trabalha em pequeno reparo. Bom, são questões atinentes aí à função do auxiliar de serviço da educação básica. E temos outras orientações, no caso servidor ocupante de 2 cargos legalmente acumuláveis, terá que ocorrer a correspondente compensação de sua carga horária em cada um deles. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui do Memorando 87, mas eu passei aqui para vocês lembrarem. Bom, o que acontece agora? Vamos voltar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós temos aqui o projeto de lei de número 2343/2020. E esse projeto de lei ele dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Aí o que acontece? A deputada estadual Beatriz Cerqueira, ela adicionou, né, ela fez um aditivo ali, uma emenda, né, no projeto de lei do deputado estadual Gil Pereira e acrescentou nesse documento o artigo 7º-B, onde ela escreve sobre o abono, né, ficou assim mais ou menos para ler para vocês, ó, ficam abonadas no âmbito da administração pública direta ao TAC fundacional do Poder Executivo, tendo em vista o disposto no inciso 4, e vem a lei, as faltas ao serviço registradas durante a vigência do estado de calamidade pública decorrentes da pandemia de Covid-19, reconhecida pelo Decreto 47891, de 20 de março de 2020, justificadas com um código específico instituído para tratamento excepcional das situações incompatíveis com o exercício das atividades em teletrabalho. E aí continua, para os servidores em exercício na Secretaria de Estado de Educação, o abono que se refere ao CAPT será concedido até a data do término do ano escolar de 2020. Olha, pessoal, esse documento, obviamente, de 2020, ele está ainda tramitando na Assembleia Legislativa, mas passou em segundo turno, foi aprovado pelos deputados, é importante deixar isso claro para vocês. Vou mostrar aqui na tela para vocês, nesse momento, a situação do projeto hoje, está na situação está na fase número 7, que é de sanção, promulgação ou veto, e a visão geral é a seguinte, pessoal, ele está aguardando nada mais, nada menos do que a sanção por parte do governador. Então nós temos encaminhado aí para o governador o ofício de número 1116 de 2022, esse ofício ele vai tratar sobre esse projeto de lei que, se for sancionado pelo governador, é importante deixar isso claro para todos vocês, e aí eu vou mostrar a redação final com um acréscimo aqui, ó, que agora mudou. Agora ficou artigo 1º, fica acrescentado à lei 23631 de 2 de abril de 2020 o seguinte artigo, que é chamado de 4º-B. Tá assim, ó. Ficam abonadas no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, em consonância com o disposto no inciso 4 do artigo 4º, as faltas ao serviço registradas no período em que foi adotado o protocolo da roxa em biossegurança sanitária e epidemiológica instituído pela deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 número 130.
Ela é de 3 de março de 2021, essa deliberação, previsto no Plano Minas Consciente, justificadas com código específico para tratamento excepcional de situações incompatíveis com o exercício das atividades em trabalho remoto. Bom, e no parágrafo único, o período correspondente às faltas abonadas, nos termos do CAPT, será computado como efetivo exercício para todos os fins, exceto para obtenção de vantagens de natureza indenizatória e daquelas calculadas na proporção dos dias efetivamente trabalhados. Olha, gente, essa é uma emenda aqui, né? Nós tivemos então a inserção do artigo 4º. Isso é muito importante eu falar com vocês, que no primeiro momento estava lá no artigo 21 do projeto original do Gil Pereira, deputado Gil Pereira, e aí foi criado o artigo 7º-B. É importante deixar isso para vocês a título aí de curiosidade. E hoje o projeto de lei, né, o final, esse texto final, essa redação final, encaminhada para o governador, já aprovado em segundo turno, em fase de sanção por parte do governador, ele segue com o artigo 4º-B. Artigo 4º-B que fala sobre o abono de faltas para os servidores auxiliares de serviço de educação básica. Bom, aí eu paro o vídeo aqui para perguntar para vocês assim, porque devem estar na dúvida. E aí, Tancredo, paga ou não paga? Olha, gente, enquanto não for sancionado, dada publicidade depois da sanção para o povo mineiro, por enquanto vale ainda o memorando circular 87, então o cumprimento ainda tem que valer. Se nós entrarmos lá no site da deputada Beatriz Cerqueira, está escrito lá, ó, aprovada a emenda ao projeto de lei 2343 de 2020, que trata sobre abono de faltas ao serviço durante a onda roxa do Minas Consciente. Olha, gente, a emenda ao projeto 2343 de 2020, abono de faltas ao serviço durante a onda roxa, para servidores estaduais com funções incompatíveis com o exercício do teletrabalho. Olha, a deputada colocou assim, ó, faltaram empatia, respeito e razoabilidade ao governo Zema. Inexplicável a postura da secretária de Educação de cobrar um período em que as escolas ficaram fechadas em função do momento mais grave da pandemia em nosso estado e, com isso, aumentando a jornada diária das auxiliares de serviço. Esse aumento de jornada é desnecessário. Bom, a lei até então ela previa o pagamento posterior, quando acabasse essa situação de pandêmica aí no estado de Minas Gerais, obviamente no país, né? Já deu uma grande amenizada. E aí, quando acabou o estado de calamidade, em decorrência da Covid-19, haveria um prazo para poder pagar essas horas, compensar essas horas. É isso que o memorando circular 87 vem falando e que agora, através desse projeto de lei de 2343, e se tudo der certo, será sancionado pelo governador para que essa importante conquista, né, a gente possa divulgar para vocês. Por isso que é importante vocês acionarem aí o sininho do canal de educação. Ative esse sininho aí, pessoal, para que a gente possa informar vocês sobre a vigência dessa lei, caso o governador ele sancione esse importante projeto de lei. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fiquem em paz e que Deus abençoe. Hoje, falando um pouquinho sobre o abono de faltas dos auxiliares de serviço de educação básica. Continua valendo, tá, pessoal? Mas vai acompanhando no canal que quando ele for sancionado, eu vou divulgar para vocês. E a Secretaria de Educação, obviamente, encaminhará para as escolas orientações específicas, revogando, se tudo der certo, né? Espero que aconteça isso, o memorando circular 87. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até mais.